Você sabia que o aposentado por invalidez que não consegue realizar as suas atividades sem a ajuda de alguém pode ter direito a um adicional no valor de 25% a mais no seu benefício? Esse adicional pode ser um alívio para o bolso do aposentado, principalmente para o pagamento das despesas mensais. Fique até o final desse vídeo e saiba mais sobre esse assunto. O primeiro ponto é entendermos quem tem direito à aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez é paga pelo INSS àqueles que, em virtude de algum acidente ou mesmo doença, ficaram incapacitados de forma total e permanente. Isso significa que o segurado incapacitado não pode exercer mais nenhuma outra função, já que ele ficou incapacitado para exercer qualquer outro tipo de atividade. Vamos dar o exemplo de alguém que sofreu algum tipo de acidente e ficou tetraplégico. Não adianta tentá-lo reabilitar em alguma outra função, porque ele realmente não vai conseguir exercer nenhuma outra atividade. Para ter direito à aposentadoria é necessário cumprir 3 requisitos: estar incapacitado de forma permanente, como eu disse, ou por doença ou por algum tipo de acidente, contribuir com o INSS no momento em que aconteceu aquela incapacidade e cumprir a carência de no mínimo 12 meses com o INSS. Nesse ponto é importante dizer que você não precisa cumprir com esse prazo de carência de 12 meses se você já tem alguma doença que é considerada grave segundo o Ministério do Trabalho, que são essas que eu vou colocar agora no slide para vocês. Vamos lá? Alguns exemplos de doenças graves são a cegueira, o câncer, AIDS, doença de Parkinson, esclerose múltipla e tuberculose ativa. Vocês encontram lá no site do INSS a lista completa dessas doenças que são consideradas graves e que não precisam cumprir o prazo de carência mínima de 12 meses. Agora, o principal é como é que funciona esse adicional de 25%. Você pode ter direito a esse adicional de 25% para o chamado auxílio cuidador quando você não consegue realizar as simples atividades do dia a dia sem a ajuda de alguém, como, por exemplo, se vestir, tomar banho, se alimentar, se locomover. Ou seja, você vai precisar que tenha alguém auxiliando você no dia a dia para realizar essas atividades. Você pode ter até algo um pouco mais complexo, precisando de alguma assistência que seja 24 horas. Mas aí é outro caso, você vai ter que ingressar com uma ação na justiça para requerer esse auxílio que seja permanente. Mesmo que os casos mencionados se tratem de incapacidades físicas, é importante lembrar que também existem incapacidades mentais, que também vão dar direito a esse adicional de 25% no valor da sua aposentadoria. Entretanto, os casos que eu mencionei anteriormente são os casos em que o INSS aceita sem questionar. Você pode requerer sem ter que precisar, por exemplo, passar pela perícia, comprovar por exames, comprovar por atestados médicos. E é claro que no momento em que você vai requerer esse adicional, é importante sempre estar em mãos com os exames, todos os documentos comprobatórios daquela situação. Outra questão é a partir de quando que esse adicional é devido. Mesmo que você já tenha algum cuidador que já trabalhe com você, o adicional é devido assim que for constatada a necessidade permanente de auxílio de um terceiro ao segurado. Existem situações também, por exemplo, em que a pessoa recebe já a aposentadoria por invalidez, mas dependendo da situação em que ela se encontra, ela não necessita dos cuidados por um terceiro. E aí, no momento em que o quadro dessa pessoa, a situação física e mental dela se agrava e que chega o momento em que é necessário realmente ter o auxílio de um terceiro nos cuidados, nas atividades de vida diária dessa pessoa, aí sim pode ser pleiteado esse direito aos 25% no adicional dessa aposentadoria. Mas claro, vai ser devido a partir do momento em que o INSS constata essa necessidade. Você já deve ter ouvido falar que não é possível ultrapassar o valor do teto do INSS. Embora isso realmente seja uma verdade, quando você tem direito a esse adicional dos 25%, esse valor pode sim ultrapassar o teto, sem que o seu direito seja negado. E como que fica a pensão por morte daquele aposentado?
Muitas pessoas já vieram me questionar se no momento em que ela começa a receber essa pensão por morte deixada pelo aposentado por invalidez, também é devido a esse acréscimo dos 25%. Eu já adianto para vocês que não, porque como aquela pessoa já morreu e, claro, não vai precisar mais daquele cuidador, daquela pessoa que o auxilie, o adicional também não é utilizado como base de cálculo. E agora, como eu posso fazer para solicitar esse adicional de 25%? Como eu disse anteriormente, o INSS já pode conceder esse adicional no mesmo momento em que ele já vai conceder a sua aposentadoria por invalidez. Entretanto, se na sua situação for uma situação diferente, em que você não tem essa doença grave, mas aconteceu um acidente, a doença, e aí o quadro clínico ali daquele paciente foi se agravando, pode ser que seja necessário passar por alguma perícia médica. Por isso, como eu disse anteriormente, é necessário que você sempre esteja preparado para poder anexar os documentos comprobatórios. Mas é claro, o INSS vai te avisar por e-mail que vai ser necessário aquela perícia médica. E você pode fazer tudo online pelo próprio aplicativo do INSS, você já pode pedir esse adicional. Explicado todo o funcionamento do benefício adicional de 25% na aposentadoria por invalidez, você deve estar se perguntando se em outros tipos de aposentadoria também é possível pleitear esse adicional. E eu já digo para vocês que, infelizmente, não. Esse é um tema que já foi julgado como repercussão geral, ou seja, um assunto que diversas vezes já foi pleiteado e foi negado. Isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, a decisão até o momento é que apenas os aposentados por invalidez que podem ter direito a esse adicional. A decisão é bem triste, porque a gente sabe que, afinal, existem muitos segurados que são aposentados e que, embora não sejam por invalidez, necessitam dessa assistência por terceiros para realizar as suas simples atividades. Com esse vídeo você entendeu como que funciona o benefício dos 25% do valor da aposentadoria, inclusive quem tem direito a ele. Eu também expliquei a partir de quando que esse adicional é devido, inclusive se ele também é levado em conta na hora de calcular a pensão por morte dos dependentes. Lembre-se de ficar atento para comprovar a necessidade do auxílio de terceiros na hora que for pleitear o seu direito. Gostou desse vídeo? Curta e compartilhe com seus amigos e familiares. Talvez eles não saibam que eles podem ter esse benefício do adicional de 25%. Inscreva-se no nosso canal, aqui você fica atualizado sobre tudo que acontece no mercado de cuidados e sobre os seus direitos. Até a próxima, um abraço!